Olá a todos. Olá a todos. Conseguem todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Confirmem, por favor, conseguem ver e ouvir. Sim, sim, sim. Ótimo. Perfeito. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar de texturização barra shading aqui no Blender. Gostaria de saber um pouco antes de começar se alguém aqui assistiu aos webinars. Temos um registro, né? Mas eu agora aqui neste momento não consigo ver, mas queria saber se alguém assistiu ao webinar de texturização e ao de Substance, para eu tentar perceber quem é que assistiu. Sim, o Filipe diz que sim. Ok. Ok, então. O Tiago diz que não assistiu, tudo bem, não há problema. Então, no webinar de texturização, eu falei de uma parte muito específica que é a colocação de texturas ou o aspecto final de um modelo. Colocação de texturas PBR e tudo mais dentro do Blender em si. E então, porquê é que eu estou a fazer este webinar de shading? Porquê? Porque é algo que eu vejo que muitos não compreendem e veem apenas alguns tutoriais no YouTube ou assim e acham que colocar texturas é o shading em si do objeto. Então, o que é o shading? Shading não é um shader necessariamente. Vamos falar de shaders a seguir, mas o shading, ou seja, a colocação de shade num objeto, sobretudo num objeto tridimensional, é aquilo que nós vemos aqui neste momento. Nós estamos a ver um cinzento claro, um cinzento médio e um cinzento escuro, certo? Portanto, a cor que nós vemos aqui está relacionada com a posição da câmara, está relacionada com a luz, está relacionada com muitas coisas. Neste momento, o shading que nós estamos a ver é o shading por defeito, aqui onde diz Viewport Shading, é o shading por defeito que é o Solid, que pode ser alterado através de várias maneiras. Pode ser este de estúdio, pode ser este aqui que é visto assim de costas. Eu vou só criar aqui uma esfera para vocês poderem ver aqui um bocadinho melhor. Aqui uma esfera de lado e, por exemplo, aqui o macaco de lado, para vocês poderem ver um bocadinho melhor. Vou clicar aqui no Shade Smooth para vocês poderem ver. Portanto, o shading é a maneira como nós vemos os polígonos. E o que é que são polígonos? Sabem que os polígonos são apenas pontos, né? Este ponto mais este ponto mais este ponto mais este ponto, e a sua interpolação faz uma superfície que está a ser calculada em tempo real, estamos a fazer rendering em tempo real para a criação de um polígono. Okay? Portanto, o que é que está a acontecer dentro do computador? Ele sabe que estes pontos estão nesta coordenada, sabe que este ponto está nesta coordenada, este está nesta coordenada, este está nesta coordenada, este aqui também, e a sua união depois faz uma superfície. Essa superfície tem que ser desenhada. Desenhada como? Através do quê? Isso é o shading, está bem? O shading é a forma como se apresentam os polígonos no 3D, independentemente da sua localização, está bem? Compreendem isto? O Ivan diz que é o primeiro que assiste sobre o assunto. Ótimo, Ivan. Isto é o do mais básico que existe. Não tem necessariamente a ver com o de texturização, mas o de texturização também é um interessante para ver se não tem nenhum contacto com esta área. Ou se o contacto tem é muito só através de alguns vídeos de YouTube ou o que for. Então, tanto que antigamente quando os computadores eram mais pobrezinhos, nos anos 90, nos anos 80 e 90, até mesmo nos anos 70, o 3D era isto. Eram wireframes apenas. A primeira instância de visualização do shading foi uma simples mão, que o Ed Catmull fez na faculdade de CalArts, na Califórnia,
E para quem não sabe quem é o Ed Catmull, foi basicamente um dos criadores do tipo de subdivisão. Está aqui Catmull, né? E claro que foi outro matemático. Portanto, o Catmull foi um dos fundadores da Pixar um dos fundadores, não, sim, um dos fundadores, porque foi um dos matemáticos que ajudou a criar, que era um matemático de visualização e geometria digital. Então, o que é que ele faz? O que é que ele ajudou a fazer? Ajudou a pensar como é que nós devemos de mostrar o plano, ou a superfície, não é? A união entre estes pontos e como é que ela vai reagir com a luz. Ok? Portanto, nós temos aqui 4 modos de shading dentro do Blender e é isto que vocês têm de compreender. Estes 4 botõezinhos que estão aqui em cima é aquilo que vos vai mostrar quais são os modos de visualização. O primeiro é o wireframe, não tem shading, não tem nada. O segundo é o simples de solid, que não reage à luz. Portanto, tinha aqui uma luz muito forte, muito intensa, né? E a sua posição não reage, né? Ou seja, a posição da luz, como podem ver, parece que está mais clara deste lado e mais escura deste. A posição da luz não reage. Temos ainda outro que é o Viewport Shading de Material Preview, em que já não estamos a ver necessariamente o sólido, mas estamos a ver a textura em si sem nada. E depois, finalmente, temos o Rendering, que é aquele que nos permite ver a influência da luz. Agora estou a mexer a luz de um lado para o outro e vocês podem ver que aí, agora sim, os objetos estão a reagir à luz, certo? E quando um objeto reage à luz, o que está a acontecer é o shading está a ser calculado segundo a posição da luz, certo? Portanto, quando nós estamos a trabalhar no Blender, estamos a trabalhar, por exemplo, numa textura e depois estamos neste modo de sólido e não conseguimos ver nada, é normal. Porquê? Porque este modo é apenas um modo para vermos as coisas em cinzento, em simples cinzento, ok? É como se fosse um matte cap. E depois, para além do estúdio, temos a versão matte cap. E o que é um matte cap? É uma batota. Portanto, se eu colocar, por exemplo, aqui este objeto, aqui, este material está aqui, isto parece ser um material brilhante, mas não é um material. Isto é uma batota de shading, ok? O que é um matte cap? O matte cap é apenas uma imagem pequenina, uma imagem, neste caso deve ter 500 e tal por 500 e tal, uma simples imagem que é só uma esfera com um bocado tem aqui um fundo em checker, uma coisinha pequenina, e depois tem aqui um brilho em cima. E o que é que nós fazemos? Nós estamos a mapear aquela imagem no shading desta. Portanto, aquilo não é um material, é uma batota de shading, está bem? Portanto, isto que está aqui não vai ser renderizado. Não, se querem fazer render deste material, não vão conseguir. Porquê? Porque é uma imagem apenas. Não reage com a luz. Eu posso mexer a luz e ele não reage, não é? Portanto, é algo que é, em termos de shading, é uma batota, ok? Mas é uma batota que pode ajudar a modular. Por exemplo, esta aqui é ótima. Por exemplo, este matte cap, que é só linhas a direito, é ótimo para eu perceber como é que está a funcionar o shading do objeto. Por exemplo, temos aqui esta esfera e eu vou criar outra esfera, mas um bocadinho mais definida. Portanto, é a mesma esfera, mas com mais subdivisões, ok? 3 subdivisões, pode ser 4, vá. Portanto, é uma esfera com muito mais polígonos do que esta. E se eu colocar agora este matte cap estranho, podem ver que quanto mais informação eu tenho, mais suave fica. Tanto que se eu clicar com o botão direito e fizer Shade Smooth, ele vai ficar mesmo direitinho. Então, qual é que é o que é que está a acontecer, ou porque é que o Shade Smooth é muito importante quando criamos um objeto? Vamos voltar aqui para o estúdio. O Shade Smooth, e eu vou se calhar colocar isto aqui um bocadinho mais para o lado, para vocês poderem ver um bocadinho melhor. O Shade Smooth é algo que nós criamos quando clicamos, estamos em Object Mode e clicamos com o botão direito, fazemos Shade Smooth, ou Shade Auto Smooth, ou Shade Flat. Se já viram alguns webinars diferentes ou tutoriais de modelação, provavelmente já viram estas opções. E o que é então Shade Smooth, Shade Auto Smooth e Shade Flat? Shade Smooth é o shade por predefinição de rendering, ok? O que é que está a acontecer aqui? A interpolação dos pontos está a ser average, ou seja, está a ser mediana, não é mediana o nome. Qual é que é o average em português?
está a ser calculada na média. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos os pontos ou os vértices, né, que têm normals, que são os pontos são perpendiculares ao... São os pontos, não, são os vetores que estão perpendiculares ao vértice ou à face, que eu vou mostrar, que nós podemos mostrar aqui no modo de visualização em Edit Mode, perdão, temos que ir a Edit Mode. Temos aqui em Edit Mode, eu posso, com a tecla Tab, eu vou ligar aqui isto para vocês poderem ver o que é que eu estou a fazer. Deem só um segundo. Aqui o Screencast Keys. Assim vocês conseguem ver o que é que eu estou a fazer. Quando eu clico na tecla Tab, vou para Edit Mode, certo? E no Edit Mode eu posso ver os pontos e posso ver as suas normals. E temos aqui em baixo normals. Eu vou ligar as normals para vocês poderem ver o que é que está a passar. Portanto, reparem, quando eu seleciono estes dois e vou para Edit Mode, as normals que nós temos aqui, neste ponto, neste vértice, são 4. Isto quer dizer que este vértice não é um vértice, são 3. Ou seja, o Blender está a calcular 3 vértices neste ponto, em tempo real. É só um, ok? É só um, não está quebrado. Portanto, se eu quisesse quebrar, podia quebrar, com a tecla V, podia perfeitamente quebrar, não é? Os pontos, e até podia colocá-los no mesmo sítio, portanto, S0, e podia colocá-los no mesmo sítio e eles estariam tipo, afastados, né? Como vocês podem ver, se eu quiser selecionar por exemplo, este vértice aqui, se eu selecionar este vértice, eu consigo ver que esta edge está laranja, esta edge está laranja e esta edge está laranja. Quer dizer que o Blender está-me a dizer que é apenas um vértice, ok? E que esta aresta corresponde a este vértice. Mas não acontece aqui a mesma coisa, porque se eu fizer isto, ele já não mostra este aqui a laranja. Não sei se vocês conseguem ver, porque isto é muito pequenino, porque as arestas ficam muito pequeninas, mas se fizerem isso no vosso Blender, vocês vão conseguir ver que esta parte está laranja e esta não está. Ou esta pode estar caso selecionem outro qualquer. Portanto, tanto se selecionarmos assim desta maneira, podemos ver outros. Portanto, isto que nós temos aqui é um vértice por cima de outro vértice, por cima de outro vértice. Ok? Que em relação ao shading, só em relação ao shading, não em relação às coordenadas e tudo mais. Em relação ao shading é a mesma coisa do que isto, que é só um. Porquê? Porque estamos a calcular, eu vou voltar atrás com Ctrl-Z, Ctrl-Z várias vezes, Ctrl-Z, 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 até temos aqui só um. Porquê? Porque ele está a calcular o mesmo vértice 3 vezes. Porquê? Porque tem uma normal, outra normal e outra normal. Enquanto que este tem apenas uma normal. E esta normal é a média destes 3. Não é? Portanto, a média destes dois, por exemplo, a média destes dois aqui é este assim, certo? A média destes dois é este assim e a média destes dois é assim. Portanto, a bissetriz, aquilo que vai ficar no meio, é este que está aqui. Ao fazer isto, ao fazer esta normal, a interpolação entre esta superfície e esta vai ser grande. Como é grande, ficamos com esta sombra estranha, certo? O que é que acontece então se eu colocar mais vértices? Portanto, deixem-me só apagar isto aqui. O que é que acontece se eu colocar então mais vértices? Por exemplo, se eu fizer Ctrl R para colocar aqui outro corte, reparem o que é que acontece ao shading quando eu começo a aproximar os cortes aqui do sítio. O shading começa a ficar mais apertado, não é? E já não temos tanto o problema. Porquê? Porque agora a diferença entre este vetor e este já é muito mais pequena. Já é uma coisa só assim. Enquanto que há bocado tínhamos 90 graus. Ao ter 90 graus, ele vai fazer uma sombra estranha. Como agora a diferença entre este e este, né, já temos aqui um intermédio, o smoothing vai ser muito mais suave. Portanto, ajuda a termos mais topologia ou mais informação de polígonos para ajudar a suavizar esta parte. Okay? Portanto, o que nós temos aqui é uma grande diferença entre este e este.
Não é? Está completamente assim, se está assim ele vai fazer uma sombra estranha, mas se estiver assim não vai fazer uma sombra assim tão estranha quanto isso. Tanto que se eu fizer Alt N e se eu fizer Rotate, eu posso rodar até posso rodar as normals sem rodar os vértices. E depois isto cria-me aqui umas coisas estranhas, umas normals estranhas. Ok? E então, o que é que eu queria mostrar com isto? Queria mostrar que o shading não é a criação de shaders só. Nós vamos ver a criação de shaders porque eu queria fazer isso, mas eu queria mostrar-vos que o shading não é necessariamente colocação de materiais. É a maneira como o Blender ou o programa 3D, porque isto é comum também no 3D Studio Max, no Cinema 4D e no Maya e os outros programas, e até mesmo no Unreal e no Unity, o que acontece é que o computador está a calcular estes vértices e estas normals segundo o seu shading. Okay? Por defeito, sobretudo no Unity, por defeito, os objetos são assim. Portanto, às vezes, se vocês pegarem num cubo assim e levarem para ou criarem um cubo novo, ou levarem para o Unity ou assim, às vezes ficam surpreendidos porque é que ele fica assim desta maneira. Porque os normals são assim, estão cada um a apontar para fora, ok? Então estamos a compreender isto. O Tiago diz, seria uma primitiva ou ponto com 3 vértices? Uma primitiva? Como assim? Uma primitiva é, pelo menos no contexto aqui do Blender, uma primitiva é um objeto que nós podemos criar. Quando fazemos Shift A e Add, tudo isto está aqui são primitivas. Se está a querer dizer se é um polígono ou não, sim, acaba por ser um polígono. Porquê? Porque um polígono é algo que tem de ser definido pelo menos com 3 vértices, está bem? Mas pronto, isso já é secundário, isso já tem a ver com modelação, não tanto com o shading. O shading é a maneira ou a interpretação do modelo 3D, está bem? Portanto, como é uma interpretação do modelo 3D, nós podemos dar os materiais que quisermos e podemos ajustar isso, ok? Portanto, se eu fizer aqui File New, vamos fazer, por exemplo, um fogo. Um simples truque de fogo. E para isso vamos utilizar o Shader Editor, não é? Eu vou fazer o Shader Editor e isto aqui já vamos mudar aqui um bocadinho mais o panorama e já vamos falar mais de shader e não de shading também. Queria só fazer aquela pequena introdução. Vou criar Shift A e vou criar aqui um plano. Pode ser um plano. Um plano, sim, mas eu vou rodá-lo para testar virado, ou seja, RX90. E agora eu tenho de saber qual é que é o lado para onde ele está virado. Ok? Portanto, se eu estiver a trabalhar assim desta maneira, eu tenho que saber que este é o lado correto ou não. Portanto, para fazer isso eu posso fazer isso de várias maneiras. Posso ligar aqui nos tipos de overlays, posso ligar o Face Orientation para saber qual é que é o lado verdadeiro, o lado correto. O lado correto é este, quer dizer que é o que tem as normals a apontar para este lado, ok? E não para o outro. Portanto, que se eu for para Edit Mode e se ligar aqui as normals, podem ver que elas estão apontadas para este lado, está bem? Ok? Se estivesse ao contrário, se eu fizesse Shift N, não, Alt N e fizesse Flip, elas estariam apontadas para o outro lado e se eu vier aqui a Face Orientation, agora este está deste lado, está bem? Portanto, Ctrl Z e vamos desligar aqui isto e isto para podermos ver então o objeto como deve ser. GZ1 para ficar aqui no chão. Ok? Vou fazer se calhar botão direito aqui por causa do ponto Set Origin to 3D Cursor para ficar mesmo aqui no centrinho e assim posso rodá-lo como eu quiser. E vamos fazer então um bocadinho de fogo aqui. Isto é como se fosse, vai ser como se fosse uma televisão. Portanto, vamos manipular o material que vamos dar, que é um simples material, como nós vimos depois no webinar também de texturização, podemos criar materiais, os materiais são slots que podemos colocar dentro dentro do objeto e estes slots podem ter shaders cá dentro. Portanto, este material é um slot, é um espaço à espera de um cartucho para entrar, como se fosse uma consola antiga. O que é que entra cá dentro? É um shader. Okay? E é o shader que vai interagir com o shading do objeto. Portanto, o BSDF é, eu esqueço-me sempre o que é, Bidirectional Surface Diffusion, BSDF. Tem a ver com a difusão. Bidirectional Scattering Distribution Function, exatamente.
é algo que o computador faz, qualquer programa também tem isto, é uma forma de difundir a luz, ok? Não necessariamente com a luz que temos aqui no Blender, mas é algo que reage com a luz e é realista por causa disto. Portanto, é um material. Só que nós, dentro deste material, não precisamos de o ter aqui. Nós podemos apagá-lo. Posso fazer simplesmente delete. Ok? Eu acabei de fazer delete e não se vê aqui nada. Alguém é capaz de dizer porque é que eu não vejo aqui nada? Ou seja, se eu criar, por exemplo, aqui outro shader chamado Shift A, shader, e agora venho aqui a um diffuse, onde é que ele está? Diffuse, PSDF, eu agora tenho um material vermelho, e porquê é que ele não está a mostrar? Alguém me sabe dizer? Quase, Felipe. Há bocado tinha. Mas agora, sim, mas agora, eu agora tenho e não está ligado. Porquê? Ok? Boa, mas é uma boa tentativa, Felipe, mas não é isso. Exatamente, Ivan, porque estamos no modo de Viewport Shading Solid. Vocês têm de tomar atenção depois quanto a isto. Exatamente, não se está a ver o material. Marlene pergunta, porquê é que não está para se ver o material? Porque estamos no modo sólido, como eu disse há bocado no início, ok? Tem de se mudar para o outro modo, exatamente. Temos de estar ou neste ou neste. Portanto, neste modo eu já consigo ver o material, ok? E neste aqui, no render também. Só que o render, como não tem nenhuma luz, ele vai mostrar o que é que está a ser iluminado, que neste caso é um fundo cinzento, ok? E se eu vier aqui ao mundo, se eu colocar um mundo branco, ele vai me iluminar mais. Se eu colocar um mundo preto, ele vai fazer tudo preto. Portanto, dependendo, ele vai iluminar dependendo do mundo, mas felizmente temos este modo intermédio, que é o modo Material Preview, onde conseguimos ver os materiais sem a influência da luz, só a influência do shading em si. Percebem agora esta frase? Eu estou a fazer este webinar desta maneira, falar primeiro do shading e agora do shader, para que esta frase faça sentido e consigam compreender todos. Este modo que está aqui, do meio, entre o de preview e o de render, é o Material Preview, que é o que nos permite ver o material só em shading e não com a influência da luz. Okay? E assim conseguem perceber o que é que eu quero dizer com shading. Portanto, é apenas a criação da cor em si. Tá bem? Portanto, ao fazer isso, eu posso ter agora um material aqui, né? O material não, um shader. Agora vamos falar assim, isto é um shader, o que está verde aqui em cima é um shader e o que está aqui no slot é um material. Tanto que este material eu vou chamar-lhe aqui vermelhinho, para vocês perceberem que foi o que eu escrevi, vermelho, vermelhinho ou o que for. Portanto, está aqui em cima, vermelho. Só que este continua-se a chamar Diffuse BSDF. Ok? Portanto, eu posso ter dois shaders deste. Posso ter um vermelho e um azul, por exemplo. Só que não é este que está conectado, né? É este que está conectado. Se eu conectar este, ele agora troca. Não é? Pronto. Para quem não viu o webinar de texturização, isto é para quem não viu, pode não ser tão óbvio, mas para quem já viu é óbvio, eu estou sempre a dizer isto e todos os vídeos que vocês virem na internet sobre isto vão falar disto. Se estão a trabalhar nesta área em add-ons, eu não sei porque isto não está ligado por defeito, têm que ir a add-ons, têm de ligar aqui Node Wrangler e têm de ter isto ligado, está bem? O Node Wrangler, eu vou escrever aqui, Node Wrangler, tem de estar ligado em todos os blenders que vocês estiverem a trabalhar, está bem? Porque isto só vos vai ajudar. Porquê? Porque imaginem que eu tenho aqui eu vou selecionar esta ligação que está aqui, ou vou chegar aqui e vou apagar. Eu posso fazer este movimento aqui, ou com o Alt botão direito posso fazer a ligação, ele faz a ligação automaticamente, ok? Com o Ctrl e com o botão direito posso cortar, posso depois fazer o mix entre estes dois, com Ctrl, Shift e botão direito, e já crio aqui um mix automaticamente entre os dois. Portanto, é algo que, ou vermelho ou azul, é algo que me poupa muito tempo, porque reparem a diferença entre fazer Shift A, vir aqui, escrever Mix, e depois é o que? É o Mix Shader. Ok, então este vai para aqui, este vai para aqui, e agora este vai para aqui. Enquanto que, se eu tiver apenas estes dois assim ligados, eu faço Ctrl Shift, depois o botão direito daqui para aqui.
Já está. Portanto, o Node Wrangler está cheio destas pequenas coisas que vocês podem depois pesquisar, ver quais é que são também os atalhos mais comuns, mas isto é incrivelmente rápido e posso fazer Ctrl Shift clique uma vez e o que é que ele vai fazer? Vai-me fazer um bypass, ou seja, vai passar de lado, vai ignorar tudo o que eu tenho e vai mostrar-me apenas o que eu tenho aqui. Se eu quero ver apenas o azul, vou clicar Ctrl Shift clique e agora estou apenas a ver o azul. Ele vai ignorar o que eu tenho entretanto, ok? Portanto, vamos então fazer um pouco de... Vamos fazer então um pouco aqui de um fogo. Vou apagar isto tudo, delete. Não vai ser vermelho, vai se chamar fogo, ok? Portanto, está a preto, não temos nada. E então, a primeira coisa que eu vou criar é um shader de luz, ok? Porquê um shader de luz? Porque o shading que nós temos para um cubo normal, nós temos aqui um cubo, temos aqui a parte de cima está branca, a parte de lado está mais escura, né? Temos um objeto que reage à luz ou ao shading por defeito, que é o shading BSDF, ou podemos ter um shading que não obedece a este shading. Podemos ter um shading, não, podemos ter um shader que não obedece ao shading por defeito. Quando eu digo shading é isto, a parte esquerda está sempre aqui escura, a parte mais clara aqui, e sempre que eu rodar vocês vão ver que a parte esquerda está a ficar em sombra. Portanto, se eu colocar aqui um novo material e se eu disser que isto é vermelho, né, posso dizer que este material tem o mesmo que este. Portanto, para fazer isso eu vou ter que clicar aqui e dizer que ele tem o mesmo material, né? E agora, este material, como é o mesmo, eu posso ajustar o mesmo material, ele vai ajustar os dois, mas eu quero ajustar este de modo a que não tenha esta sombra. Como é que eu faço isso? Vou duplicar o material. Portanto, ao clicar neste pequeno botãozinho que está aqui, ele vai duplicar o material. Quer dizer que este chama-se material 02, ou seja, chama-se A e este chama-se B. Mas são os dois à partida o mesmo, certo? Só que se eu agora alterar isto aqui um bocadinho, vocês podem ver que só altera aquele. O que é que eu posso fazer? Posso dar emission. E o que é o emission? Emission é o ignorar deste shading que nós estamos a ver aqui. Escuro, claro e médio. Não é? Tanto que se eu colocar branco, ele vai mostrar branco e vai ignorar aquele shading. Okay? E se eu colocar, por exemplo, a cor que eu tenho aqui vermelha, que é esta, é esta que está aqui, portanto, se eu fizer com o rato aqui por cima, se eu fizer Ctrl C e agora vier aqui e faço Ctrl V, vocês podem ver que o shading começa a ser, posso ter mais força aqui, ele está a ignorar o shading. E porquê é que ainda se está a ver aqui um bocadinho? Porque eu tenho o specular ligado, ok? E eu acho que é só isso. E isto tem que estar aqui com um bocadinho mais força. Pronto, ok. E se eu não quiser ir aqui ao emission do BSDF, que é uma estupidez, eu posso criar o Shift A, posso criar um emission shader. E neste emission shader, agora sim, a cor que eu tenho é a cor que se vê, ok? Tanto que se eu colocar outra vez esta mesma cor, posso ir aqui e fazer Ctrl C, venho a este e agora faço Ctrl V. Agora sim tenho o vermelho, pronto, sem shading. Quer dizer que não há shading nenhum. Vocês podem ver que não há diferenciação entre este e este temos. Conseguem ver a diferença entre estes dois, certo? Tanto que este, se eu colocar agora um efeito, por exemplo, de brilho, para vocês poderem ver um bocadinho melhor, este vai parecer que é luz. Não é? Portanto, o que é que eu quero? Para fazer o fogo, quero que o meu material ignore o shading do objeto. Porquê? Porque ele vai dar luz. Ele vai ser luz e não vai ser um objeto que recebe sombra. Compreendem isto? Isto é uma pequena batota que estamos a fazer. E para vocês poderem compreender que o shader brinca com shading. Compreendem isto? Eu preciso saber se estão a compreender isto, porque eu estou a falar de coisas complexas. Para muitos não é, para muitos isto é mais que óbvio. Também se calhar já viram isto, ou já brincaram com o programa, já seguiram algumas coisas. Mas está a ser óbvio para todos, certo?
Compreendido e entendido. Ok, ótimo. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um pequeno fogo, muito rapidamente. Para fazer o fogo temos aqui o material que não tem nada. Então o que é que eu quero? Quero um Emission Shader. Portanto, Shift A, Emission. E neste Emission, vou ligar, vai mostrar branco, só. Só branco, mais nada. Então, o que é que eu vou-lhe dar? Vou-lhe dar aqui um pequeno noise para poder fazer o fogo. E o noise, posso clicar com Shift A, Search, Noise. E temos aqui Noise Texture, ok? Que é diferente deste. Então, o verde é um shader, está aqui em cima, o castanho é um texture, ou seja, é uma imagem, é uma textura, é um input que nós podemos colocar. Pode ser uma textura de noise, pode ser uma textura fratal, pode ser uma textura de micro noise, ou seja, pode ser uma textura de vários algoritmos matemáticos que foram criados nos anos 70, 80, o Musgrave, outros desse género. Pode ser uma data de coisas. O que acontece é que este, se eu clicar em Ctrl, Shift, clique, eu vou fazer aqui bypass no Emission e o que nós temos é isto. É apenas como se fosse uma nuvem, ok? E agora, se eu quiser, por exemplo, imaginem que eu quero colocar a informação deste para este, e podem ver que este vai cinzento para o verde, eu até posso colocar este aqui e arrastá-lo aqui para cima e se repararem, a ligação fica branca. E ao ficar branca, quer dizer que quando eu largar ele reconhece a informação que está a ir para meio. E agora, se eu fizer Strength, ele dá mais iluminação. Pronto. Então, aqui eu posso aumentar a escala, posso aumentar o detalhe. Vocês se calhar não estão a ver bem, portanto, para poderem ver se calhar um bocadinho melhor o que está aqui, eu posso fazer um mapeamento da imagem. Eu posso fazer um mapeamento de duas maneiras. Posso fazer através de um Color Ramp, ok? Ou posso fazer através de um Map Range, ok? Portanto, um Color Ramp é como se fosse os levels no Photoshop. Okay? É algo que temos o preto e o branco e podemos mapear esse preto e branco para um vermelho, um amarelo ou o que for. Portanto, é ótimo. É ótimo normalmente. O Map Range é algo diferente. O Map Range é temos o mínimo, que é o mínimo, e temos o máximo, que é o máximo. Destes mínimos e deste máximo podemos ir para mais mínimo e outro máximo. Ou seja, temos 0 a 1 e podemos escolher que o 0 seja menos 1 e que o 1 seja 0. Ou seja, podemos pegar no valor de 0 e 1 e transpô-lo para o que nós quisermos. Portanto, temos duas maneiras. E se repararem, são os dois shaders, são os dois nodes. Isto é um nó, este quadrado é um nó, são os dois iguais. Para facilitar, ou para ser mais fácil, vamos ignorar este agora, tá bem? Mas quer que saibam que ele existe, porque mais tarde vai-vos dar jeito. Vamos pegar apenas neste Color Ramp que está aqui e vou colocá-lo aqui no meio entre estes dois. O que é que o Color Ramp faz? Neste momento não vai fazer nada, porquê? Porque o preto é preto e o branco é branco, mas se eu disser que o preto começa a ir mais para dentro, ele começa a fechar mais as cores. Ou seja, o cinzento escuro que está aqui deixa de estar aqui e começa a ser preto. Percebem? Compreendem? Esta parte que é cinzento branco, quase branco, se eu arrastá-lo para aqui, ele passa a ser mesmo branco. Não é? Portanto, podemos aumentar o contraste das cores aqui. E podemos aumentar aqui a escala, podemos aumentar o detalhe, podemos tirar o detalhe, podemos aumentar a distorção, não é? Portanto, temos um pequeno noise aqui. E este noise está aqui nestas bolinhas todas à espera de um input. E esse input qual é? É o mapeamento. Então, esse mapeamento, posso fazer Shift A e posso colocar aqui Mapping. Temos aqui um mapeamento com vetores à espera. Este vetor vai ser vetor. Quer dizer que, como não temos nada, é um point, ele não vai mostrar nada. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos do input, uma coisa externa, a dizer como é que nós vamos lidar com este shading. Através da coordenada. Portanto, temos que ver aqui Texture Coordinate e temos que criar este input, o que é assim, este rosa é mais sobre coordenadas e temos várias maneiras diferentes de interpretar o shading. Pode ser através, aqui no Vector, pode ser através do Generated, que é o por defeito, era o que nós estávamos a ver há bocado. Pode ser através do Normal, que não estamos a mostrar, não sei porquê. Pode ser através dos UVs, e o que é que são os UVs? É mostrar dentro do espaço UV, temos a coordenada U e a coordenada V, não é?
Portanto, a parte de baixo é esta, a parte de cima é aquela, e ele depois mostra como é que o objeto está a ser interpretado. Temos depois o object, que é a influência de outro objeto. Portanto, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui um empty novo, um empty que é um cubo, ok? É um objeto. Temos aqui este objeto que está aqui. Se eu disser que isto é um object e se eu for buscar este object que está aqui, se eu mexer agora no objeto, ele vai mexer a textura. Se eu rodar o objeto, ele vai rodar a textura. Se eu rodar o objeto assim, ele parece que vai rodar a textura como se estivesse a mexer. Portanto, isto é ótimo, por exemplo, para a criação de fumo, fogo ou o que for, ok? Ou temos camera, que é a mostrar o shading em relação à câmara, tanto que se eu posso mostrar e como é que isto faz este tipo de efeito. A mesma coisa com window, ok? Em que nós estamos a mover, parece que está sempre na mesma imagem, né? Ou reflection, que é o contrário. Portanto, é como se estivesse lá por dentro, lá por trás, ok? O reflexo do mundo. Portanto, por defeito, vocês vão querer ter sempre isto aqui no Generated, ou Normal, ou UV, ou Object, ok? Estes últimos três, é muito raro vocês vão querer ter isto. Portanto, então, para criar isto, que foi uma seca eu estar a criar estes dois, né? Com o Node Wrangler ligado, vocês podem clicar numa textura, num destes castanhos, clicar, Ctrl T, já está. Ele, ao fazer Ctrl T, ele cria automaticamente este tipo de mapping, ok? E agora, o que é que eu quero? Quero que a textura não rode, não. Eu quero que a textura vá para cima aqui com o Y. Quero que o Y seja animado, ok? Portanto, eu quero fazer fogo e o fogo vai estar a subir. Então, o que eu quero é que o fogo seja uma coisa que esteja aqui a subir, não é? Portanto, ou como se fosse fumo. Então, o que é que eu posso fazer? Posso simplesmente chegar aqui e escrever, por exemplo, criar uma animação. Portanto, posso clicar aqui com o botão direito e fazer Insert Keyframe e animar. Ou posso dar outro input que está aqui. Neste aqui temos um input de coordenadas. Eu posso dar um input de um valor. Ok? Se eu fizer Shift A, Search Value, temos então aqui um valor. Só que este valor é uma coordenada versus 3. Reparem que a bolinha está referente a 3. Este aqui está referente a este. Quer dizer que se eu ligar este a este, ele funciona. Só que vai mover tudo de uma vez. Vai mover o X, Y e o Z. Eu quero que ele só mova o Y, não é? Então vamos ter que separar este bloco em 3. Portanto, se eu clicar aqui em Separate X, Y, Z, perdão, ao contrário, não é Separate, é o Combine, eu engano-me sempre. Combine, enganei-me outra vez. Shift A, Combine. Se eu fizer o Combine, eu posso ter aqui o vector ligado ao Location. Portanto, o que nós tínhamos aqui é a mesma coisa, o Y a mexer é o Y a mexer, né? Só que agora já temos 3 bolinhas aqui, portanto o value já pode estar ligado a este, quer dizer que eu tenho este valor aqui a mexer. Porquê que eu tenho que fazer isto? Parece redundante, não é? Mas porquê que eu tenho de fazer isto? Porque assim, imaginem que eu quero fazer outro noise texture, um que ande 10% mais lento. Posso pegar neste mesmo valor e depois ajustá-lo. Okay? Se vocês vêm do Unity ou já aprenderam shader noutros programas, sabem o quão valioso isto é. Portanto, ao agora ter este value, eu posso animar este valor que pode ser ajustado noutros, enquanto que este não. Este seria só para esta textura que está aqui. Okay? Portanto, vamos então fazer uma animação disto. E como é que eu posso animar? Eu posso fazer um keyframe ou posso fazer uma expressão. E as expressões no Blender são muito limitadas, mas existe uma expressão incrível que é frame. Uma expressão chamada frame, que é o quê? Tempo igual a frame, ou seja, 1 segundo é igual a 1 frame. Ou seja, o segundo 1 é igual ao frame 1, o segundo 2 é igual ao frame 2. Portanto, o valor que nós temos aqui vai ser igual ao frame. Se eu colocar aqui, tem que ser cardinal e depois frame. E se eu fizer Enter, ele fica roxo, quer dizer que ele sabe que ele sabe que isto é um valor de expressão.
no valor 1, no frame 1 ele está com o valor 1, no frame 10 ele está com o valor 10, no frame 30 ele está com o valor 30. Portanto, se eu clicar isto no play, o que é que acontece? Ele vai para cima, certo? Portanto, é uma expressão que, independentemente do sítio onde eu esteja, ele vai ter um valor. Mas está a correr rápido demais, não é? Eu quero fazer aqui um bocadinho que ele seja um bocadinho mais lento. Como é que eu faço isto? Divido este valor. Posso dividir o valor. E como é que eu divido o valor? Posso fazê-lo na expressão, mas é uma chatice. Mais vale criar um nó de matemática. E dá para criar aqui um nó de matemática chamado Math Node. Portanto, Shift A, Search, Math, e um Math Node. Temos aqui estas operações todas, temos funções, temos comparações, rounding, trigonometria, temos aqui estas funções todas, mas as mais comuns são add, subtract, ou seja, somar, subdividir, subtrair, multiplicar, dividir, né? Neste caso eu quero apenas multiplicar, por exemplo, por 0.5. Ao multiplicar por 0.5 ele está a ir muito mais lento. Não está a ir muito mais lento porque eu estou a multiplicar... Porque ele não está a funcionar? Ele devia estar a funcionar, porque ele não está a falhar. Ele devia estar a fazer o return deste value. Ele está a funcionar, mas não está a mostrar aqui, é certo, ok. Mas pronto, como podem ver, se ele está a multiplicar por 0.1, está a ir cada vez mais rápido, mais lento. E ainda por cima está ao contrário, não é? Eu não quero que ele vá ao contrário, quero que ele vá... não quero que ele vá para baixo, quero que ele vá para cima. Então o que é que nós podemos fazer? Posso multiplicar por menos 1, que vai andar o oposto. Portanto, se eu pegar neste Shift D, que é duplicar, e colocá-lo aqui, se eu multiplicar agora por menos 1, vai-me dar o valor oposto. Portanto, eu estou a utilizar a matemática para poder fazer uma simples animação. Compreendem todos isto que está a acontecer? Isto não é só óbvio. Nada do que eu estou a dizer neste webinar é apenas para o Blender. Serve para o Unity, com outros nós, claro, ou com outros tipos de atalhos e isso tudo, mas a base, a filosofia é a mesma. Okay? Eu, se tenho um valor, posso ligar esse valor a uma multiplicação, a um nó de multiplicação, e posso multiplicá-lo pelo seu próprio valor, menos 1, para dar o seu inverso. Estão todos a compreender isto, certo? Portanto, temos então aqui um bocado de fumo a subir. Só que isto é quadrado, não tenho aqui estas partes aqui bem definidas. Vou saltar aqui um bocadinho aqui de lado, eu já posso melhorar aqui um bocadinho esta parte. Vou só ajustar aqui um bocadinho esta parte aqui e esta aqui. Portanto, o preto vou deixá-lo mais preto ainda. Posso aumentar aqui também um bocadinho mais isto, assim. E agora assim fica um bocadinho mais interessante, né? Mas mesmo assim temos o fundo. Portanto, imaginem que eu tenho aqui lá por trás aqui o macaco. Mesh Monkey. O macaco está ali por trás e eu não o consigo ver, certo? O que é que eu quero? Quero que o que seja preto nesta imagem seja transparente. E o que for branco deixa-se ver. Ok? Portanto, para isso eu vou ter que criar uma espécie de alfa. Como é que se cria um alfa aqui dentro do Blender? Isto já é um tema novo, está bem? Mas convém saberem. Existe muitos dos shaders que nós temos. Isto aqui é um shader, é o shader mais simples deles todos, é o emission, não tem nada a saber. Existem alguns shaders que têm opacidade, só que isso não ajuda muito a criar uma opacidade correta ou fácil de renderizar. A opacidade mais fácil de renderizar é quando temos um shader de transparência. E o shader de transparência, eu vou criá-lo, portanto Shift A, Transparency, Transparent PSDF, onde a informação que eu tenho é de transparência, né? Quer dizer que vai ficar tudo preto. Porquê? Porque o objeto não está a mostrar a transparência ainda. Para eu poder ver a transparência corretamente, o que eu tenho de fazer é dizer ao material que ele não é opaco. Portanto, aqui nas opções do material, aqui à direita com a tecla N, nas opções do material, ou aqui em baixo, onde diz Settings, temos uma coisa que diz Blend Mode Opaque, ou aqui Blend Mode Opaque, dentro das settings do material em si. Não é do shader, é do material. Temos que dizer que ele não é opaco, que ele tem alfa. Ok? E ao dizer que ele tem alfa, agora sim já podemos ver
o que é que se está a passar lá por trás. Isto quer dizer que se torna agora num vidro. Isto já vos aconteceu, provavelmente, se já tentaram fazer vidro transparente dentro do Blender. Ok? É como se fosse uma Transparency Mask, exatamente, Ivan. Só que nós não vamos fazer isto desta maneira. O que é que eu vou fazer? Vou com o Ctrl botão direito para cortar esta ligação, esta aqui também. Eu não vou fazer isto. O que eu vou fazer é pegar nestes dois inputs e juntá-los num mix. Com Ctrl Shift e depois o botão direito para arrastar um para o outro, para criar um mix shader como nós fizemos há bocado. Portanto, temos aqui três inputs. O shader 1 mais o shader o outro. Depois temos aqui um fator que vai de um para o outro. Eu vou só colocar aqui no output o seu efeito, senão não conseguimos ver. Ou temos o emission, ou seja, quando o factor vai para a esquerda, está a ligar apenas a este. Quando o factor vai para a direita, está a ligar apenas a este. Tanto que, como isto é branco mais branco, ou seja, neste momento estamos a ignorar tudo o resto que está aqui, está a ser ignorado, não é? O que nós temos aqui é este deste lado e este deste lado. O que é que o mixer faz? Tem uma balança que vai para o lado, para a esquerda ou para a direita. Ou é emission, ou é este, ou é o transparent, ou é totalmente transparente. Então, se temos esta balança aqui, temos aqui um input, né? Quer dizer que todo este trabalho que nós estamos aqui a dar, estamos a fazer, pode ser ligado neste factor. Quer dizer que o que é agora, e neste caso é ao contrário, por isso já podemos fazer o invert outra vez, mas o que é preto, o que é branco neste caso fica preto e o que é preto fica branco. O que quer dizer que podemos trocar aqui e ele troca, pronto. Às vezes é uma questão apenas de trocar num lado e não no outro. Ok? Portanto, já temos então aqui um fogo a passar à frente do macaco, certo? Ainda temos aqui um pequeno problema. Temos aqui esta aresta aqui estranha, não é? Então o que é que eu quero fazer? Quero bloquear o objeto apenas numa espécie de máscara, ainda outra máscara circular que eu vou colocar aqui de lado. Portanto, isto tudo que temos aqui é um grupo, portanto é um... E agora já me esqueci como é que se faz como é que se faz a união. Deixem-me cá ver, deixem-me pensar aqui um bocadinho para fazer a união disto tudo. É node... como é que se chama? Frame, Alt P, exatamente, é um frame. Portanto, se eu clicar em P, não, Alt P, Shift P, exatamente, Shift P, eu agora tenho um framing à volta disto. Portanto, isto é apenas um... E vocês, se sacarem algumas cenas na internet de coisas de Blender ou assim, e se abrirem os materiais, vocês às vezes podem ver isto. Então, isto aqui é um frame. E é um frame que é como se fosse um grupo que agrupa estas partes todas e eu posso movê-las todas de uma vez sem ter de as selecionar. Portanto, ao selecionar isto, posso selecionar e posso ver. Tanto que eu posso selecionar este name e posso lhe dar um nome, por exemplo, de... Posso colocar uma cor diferente, posso colocar o nome de fumo ou animação de vertical do fumo, ok? E depois até posso lhe dar o label de animação vertical. E ele aparece aqui uma coisa que diz animação vertical, ok? Vou tirar aqui o color, porque esta color não está aqui a fazer nada. Portanto, isto é bom até para vos ajudar a organizar. Posso colocar a label aqui um bocadinho maior e pronto. Portanto, o que nós temos é isto, né? Temos aqui o transparent e o emission. Portanto, isto é o shader em si, mas a balança entre os dois está a ser calculada por isto tudo que nós fizemos. E agora eu quero fazer outro que é apenas uma esfera circular, uma esfera não, um círculo, aqui um círculo com uma espécie de fade. Então para isso o que é que eu vou fazer? Só por agora vou cortar esta ligação para nós podermos ver o que é que está aqui a passar e vou criar aqui por cima um gradient. Portanto, Shift A, escrevo gradient texture e para ver o efeito posso simplesmente ir aqui a color e ligo aqui ao final ou clico botão direito e clico para poder ver o efeito. E o que é o gradient? É apenas isto, preto para branco, nada de especial. E temos aqui algumas opções. Pode ser linear mas quadrático, que é um fall-off muito mais realista. Pode ser com um easing, que é parecido. Pode ser uma diagonal, que é
na diagonal, como vocês podem ver, pode ser esférico, que é isto que nós queremos. E agora, como é que eu movo esta esfera? Alguém sabe dizer como é que eu movo esta esfera? Quer que me consigam dizer como é que se move esta esfera? É uma textura. Nós vimos há bocado qual é que é a forma de mover a textura. É através da coordenada e do mapping, ok? Exatamente, diz o flip mapping, perfeito. Ou então o V, diz a Joana, também pode ser através do V, está aqui através do UV, só que vamos ignorar os UVs neste caso, está bem, Joana? Vamos, em vez de fazer o Vs, vamos trabalhar com o normal. E o que é o normal? Vou fazer assim, vou pegar neste, aliás, vou clicar neste e vou fazer Ctrl T para criar estes dois mapas aqui outra vez, nada de especial. E ao fazer isto agora, eu posso clicar com o Ctrl Shift aqui para ver o efeito deste objeto e nós podemos, ou seja, ignorar tudo o resto, estamos a ignorar tudo o resto e vemos apenas o efeito do input que nós temos. E este input pode ser este, que é o normal, que é apenas a posição onde ele está, tanto que se eu rodar isto assim, ele vai... como é que é? Se eu rodar isto assim... Não é através do rodar, é através do mover, já não sei. Ok, pensava que dava para mostrar, não dá? Ok. Pronto, é através do normal, ou seja, da sua orientação. Se calhar acontece se eu fizer rotate e agora apply do rotation. Exato, ele muda um bocadinho, mas não tanto. Ok. Temos através dos UVs, que é o eixo U e o eixo V. Portanto, está aqui a vermelho e a verde, porquê? Porque é a coordenada vermelha é a X, a coordenada verde é a Y, né? Temos, mas segundo o espaço local do objeto, temos Object, temos Camera e temos tudo mais. O que nós vamos usar é o Simples Generated, porque não tem nada que saber, ok? Portanto, vou clicar com o Ctrl Shift, vou clicar aqui para podermos ver o produto final. Vou... porque eu não estou a conseguir ver nada? Porque eu não tenho o mapping, vou ter que fazer Generated Vector, pronto. E agora sim posso mover com o Location, posso mover isto e o que é que eu quero? Quero mover isto para o meio. Para o meio, neste caso, se isto é 0, eu vou colocar menos 0.5, ele vai ficar no meio. Se eu fizer aqui Scale, se eu aumentar aqui e diminuir o Scale, ele vai tentar fazer os possíveis para tentar colocar-se aqui no meio. O que eu posso fazer é, para ter a certeza que ele está mesmo no meio, é vir a Object e escolher o próprio Object do plano para colocá-lo no meio e ele vai ficar mesmo no meio, ok? Portanto, a própria posição do objeto está a dizer a posição onde a esfera deve ficar, ok? Eu agora posso esticar, como eu quiser, a esfera. Neste caso, quero esticá-la aqui um bocadinho no Y, ok? E o que é que eu quero? Quero que isto seja uma máscara para a nossa animação vertical. Portanto, isto vai ser o nosso mapping. E mesmo assim eu posso destruir um pouco este mapping. Como? Posso dizer que quero fazer, por exemplo, um Noise Texture outra vez. Portanto, Noise Texture. Clico aqui. E Noise Texture vai ser destruído por aquele objeto. Mas ele não precisa estar deste lado, ele pode estar antes. A ordem também com que nós fazemos isto pode ajudar. Portanto, eu tenho este aqui, eu posso colocá-lo aqui. Quer dizer que a informação que nós temos no objeto vai ser... Como é que é? Não, perdão, não é isto. Perdão. Vou só colocar este aqui. Ignorem o que eu disse agora. O que eu queria é, eu posso fazer com que esta informação seja ou vá destruir este. Portanto, eu posso colocar uma união entre estes dois. Posso fazer Ctrl Shift e unir estes dois. Fazer um mix destes dois. E eu posso ter, tal como tínhamos aqui um mix shader, posso ter um mix de texturas. Portanto, se eu fizer Ctrl Shift daqui para aqui, ou ao contrário, posso ter um mix de texturas, ou posso fazer os blending modes, por exemplo, que é no Photoshop ou o que for. Portanto, se eu fizer, por exemplo, um multiply,
E se eu clicar Ctrl Shift aqui uma vez para poder ver o resultado, posso ter uma esfera com uma esfera, ou seja, esta parte com o detalhe como eu quiser. E até posso trocar os fatores para ser, neste caso é igual porque é multiplicar, portanto é igual. Posso tentar fazer outras opções, portanto posso tentar utilizar o color, não vai fazer nada. Posso tentar utilizar, por exemplo, o divide, para ver se faz alguma coisa. Faz o oposto, vai estragar. Posso tentar fazer o overlay para ver o que é que ele faz. O overlay faz aqui uma coisa estranha também. Portanto, isto já estou a complicar, mas é possível fazer isto. Portanto, eu vou, neste caso, vou apagar e vamos voltar ao que nós tínhamos. Temos então uma simples esfera e eu quero mapear isto a este. Portanto, o que eu tenho que ligar é este com este. Como? Através do Mix Node. Portanto, posso fazer Ctrl Shift deste para este. Ele vai-me criar aqui um Mix Node. E esse Mix Node ou me vai mostrar a esfera ou vai mostrar a animação que nós tínhamos. Ou seja, está a passear entre este ou este. Se eu colocar um Multiply, ele vai mostrar apenas a animação recortada pelo outro. Certo? E o que é que ainda estamos a ver preto? Porque não estamos aqui ligados ao shader. Agora sim, ligamos este a este, ligamos este a este. E agora sim já temos o simples fogo, okay? com aquele recorte. Idealmente nós poderíamos tentar recortar aqui um bocadinho melhor esta parte. O esférico podia ser um esférico quadrático, para termos aqui se calhar aqui um recorte aqui um bocadinho melhor. Mas mesmo assim ainda está uma animação a preto e branco, não é? É uma animação estranha, a preto e branco, não tem nada a que saber. O que é que eu posso fazer? Já temos isto, portanto temos aqui Shift P para criar aqui outro node. Portanto este é o círculo. Portanto, temos o círculo, temos a animação vertical. Ambos estão ligados num Mix Node que está a multiplicar a 100% um com o outro. E temos depois a transparência que não vamos mexer, mas temos depois o emission, que eu posso dar mais força, né? Como se fosse um fogo. E agora é aqui que eu quero dar cor, porque a cor que eu colocar aqui é a cor que vai aparecer, né? Portanto, se eu colocar, por exemplo, aqui esta cor assim neste lado, já posso ter aqui, com mais força, por exemplo, já posso ter aqui um fogo um bocadinho mais interessante. Portanto, agora é uma questão de ajustar e de subdividir e fizemos cópias e tudo mais. Portanto, eu posso perfeitamente pegar noutro Noise Texture, por exemplo, posso fazer Shift D e venho aqui para baixo. Antes deste Color Ramp eu posso juntar estes dois. E ele está-me a criar um Mix Node aqui, não sei porquê, mas pronto, vamos criá-lo aqui. Reparem que ou está parado ou está animado, não é? Ou posso fazer com que este tenha um set de nodes igual, ou seja, como estes. Ou, por exemplo, este aqui e este é redundante. Eu posso perfeitamente vir aqui e fazer generated a este e agora posso apagar este. Mas agora tenho este que está a alimentar estes dois mapping nodes diferentes. Este mapping pode ser diferente, pode ir para o lado ou o que for, e pode ter um set de animações igual, portanto, Shift D, que vai dar ao location, com o mesmo valor a alimentar outra multiplicação. Portanto, este está a multiplicar por 0.12, este pode estar a multiplicar por 0.5 ou 0.3, por exemplo. E assim agora temos uma parte que está a ir mais... 0.3 se calhar é muito rápido. Se eu fizer 0.2 ou 0, se eu fizer 0.01 para ser mais óbvio. Como vocês podem ver, se calhar aqui já não é assim tão óbvio, mas temos uma parte que está a ir mais devagarinho que a outra. Tanto que se eu andar para a esquerda, temos o que diz 0.1, que é este, 0.01, e temos este, né? E então temos esta dança assim um bocadinho mais estranha, né? Portanto, ele se calhar 0.01 é muito pouco, se eu fizer 0.05, se calhar já fica algo mais orgânico, já a tremer mais. Compreendem? E agora, depende também como é que eu altero aqui o nosso círculo. Eu posso tentar brincar com o círculo, com o noise. Vou experimentar, por exemplo, utilizar um Musgrave, que é outro tipo de textura.
posso tentar juntar este com este, botão direito, para fazermos aqui um Mix Node. Eu não sei porque ele está a ir aqui para baixo, deve ser um bug deste último Blender. E se repararem, eu posso destruir aqui um bocadinho o nosso círculo, de modo a que a esfera seja um bocadinho mais quebrada. Conseguem ver por trás o scale? Estou a fazer com que a esfera seja mais quebrada. A esfera, ou seja, o círculo à volta, esta aura à volta, seja um bocadinho mais quebrada, né? Ou, eu vou fazer Ctrl Shift para vermos o efeito, posso criar, por exemplo, outro Color Ramp, portanto, Shift D. Isto está a ficar confuso, portanto eu vou colocar isto aqui de lado e vou fazer Ctrl Shift aqui outra vez. Posso pegar neste, por exemplo, e fazer Shift D para duplicar. Não, neste caso não quero Shift D para duplicar porque ele está dentro deste, portanto eu vou criar outro novo. Vou fazer Shift A, Color Ramp e vou colocá-lo aqui, por exemplo. E agora, ao fazer isto, eu posso fazer com que a esfera fique mais pequenina ou mais recortada. E assim fico com um aspecto um bocadinho mais forte, mais direito. Posso tentar fazer isto igual ao outro, portanto Shift D e faço isto aqui igual a este. Para que este fique um bocadinho mais recortado e o outro não. Ou seja, o que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar fazer isto. Porque ele não está a ver? Está aqui. Portanto, este fica um bocadinho mais recortado que este. Eu se calhar quero aumentar aqui um bocadinho o scale deste. Se calhar quero um bocadinho mais de branco. Portanto, vamos ver o produto final. Se calhar não se nota muito. E quero que ele multiplique e quero que ele fique com esta forma. Ou, por exemplo, o add. Vou tentar fazer add ou subtract. Onde é que está o subtract? Aqui, subtract. E agora, o que é que nós temos? Temos uma forma a subtrair a outra, né? Para recortar mais a forma, e posso fazer com que esta forma se mexa ou, por exemplo, tenha uma própria dança em si. Okay? Posso fazer com que ela vá para cima através de outro mapping. Posso até pegar neste mapping que está aqui, e colocá-lo aqui, por exemplo. E agora, este mapping que está aqui, que nós estamos a ver aqui, está a ser animado também. Compreendem o que eu estou a fazer? Compreendem a relação das coisas que nós podemos fazer? Eu vou-vos mostrar outro exemplo. Vou fazer aqui Open. Outro exemplo de outro modelo que eu tenho, que eu fiz há uns tempos noutro webinar. Onde é que está? Webinar. Webinar está aqui. Fire. Reparem neste fogo que é ligeiramente diferente. É um bocadinho mais simples este, mas mesmo assim temos também um valor que está a ir para um combine, que está a ligar este mapping, que está com outro texture coordinate que está a alimentar dois mapping nodes. Okay? Temos este gradient texture, que é apenas esta textura assim. Temos um noise texture, que é apenas esta noise aqui, que está a ser animado, né? Temos este aqui, que é outro noise aqui um bocadinho mais distorcido. Portanto, temos este noise e este noise com a mesma animação, que estão unidos, fazem isto. Okay? Tem este aspecto. Depois tem este aspecto também, que é mais fechado, ou seja, está um bocadinho mais fechadinho. Temos este gradient aqui, que com este color ramp fica mais fechado também. Com estes dois, com o noise e com este, temos esta opção, mais este que fica aqui um bocadinho mais apertado, e ficamos com isto. Com o emission e o transparent, com uma simples cor aqui de lado, que dá este efeito, nada de especial, não é, nem sequer este color ramp não está a fazer nada, ou seja, é apenas aqui esta cor. Com o transparent, e o efeito final é este. Portanto, temos aqui um fogo simples que está a juntar outro. Porquê que eu tenho estas coisas a mais? Porquê? Porque eu vim aqui com o
color ramp, liguei, desliguei. Encontrei aqui um equilíbrio em que estes dois estão a unir. Porque reparem, ou temos um, não é? Ou temos o outro. Portanto, é algo que com tempo e com afinação, por exemplo, este 0.592 não é por acaso. Porque se for 1 é assim, se for 0 é assim. Portanto, encontramos aqui um equilíbrio em que estes dois depois conseguimos arranjar aqui um sítio em que dá para ver estas fagulhas. Portanto, este 592 não foi por acaso, também foi de afinação e de vermos qual é que é melhor e tudo mais. Eu acho que fiz outra aqui, deixem-me ver que eu acho que fiz outra aqui. Fiz o Fire. Não sei porque é que lhe dei o nome Fire, mas é um bocadinho mais, é um mais simples, aqui um bocadinho mais suave, que está feito aqui de maneira diferente, ligeiramente diferente. Temos também um gradient aqui, temos outro noise texture que também está a ser animado através de um value, e temos outro mapping, e esse mapping agora está a contribuir para o emission de outra maneira, mas acaba por ser a mesma coisa, acaba por ser o mesmo princípio, que é um gradient texture. Neste caso está mais exagerado, que está a ir para um multiply, que está a ser animado com isto. Percebem? E que dá este efeito. É só manipulação de curvas. O Ivan pergunta, neste caso não é necessário um mapping e um texture coordinate para o Musgrave texture porque não se mexe na textura, certo? Sim, depende. O que eu tinha há bocado era... depende do que pode fazer. Reparem que neste mapping que eu fiz aqui, ou seja, neste shader que eu fiz aqui, aliás, até está quase na diagonal, tem este gradient texture que agora está em baixo, podia estar em cima. Eu poderia estar a conectar tudo ao mesmo ou fazer variações diferentes. E as variações diferentes é o que fazem este efeito que nós vemos aqui. As variações bem feitas, depois ficamos com este efeito assim um bocadinho mais realista. Okay? Depois posso colocar mais strength para ficar aqui maior, posso tirar aqui o bloom, ou posso dar o bloom mas depois tirar aqui se calhar um bocadinho da intensidade ou do raio. E depois, como isto é um objeto, eu posso duplicar este objeto e duplicar este objeto e duplicar este objeto. Okay? E o que é que, ao duplicar o objeto, reparem uma coisa, são os três iguais, certo? Mas, como vocês viram há bocado, eu posso ter um simples empty, okay? Este empty que está aqui, e posso dizer que neste material que é igual nos três, em vez de estar a criar 4 materiais diferentes com pequenas variações aqui no mapping, portanto, mudar aqui a rotação do... onde é que eu consigo fazer isso? Aqui. A mudar a rotação deste... em vez de estar a fazer 4 materiais diferentes, eu no mesmo material posso ter coordenadas diferentes. Portanto, em vez de ter... Qual é que é o mapping? É este aqui de baixo. Em vez de ter este mapping aqui, eu posso ter Shift D. Posso criar um mapping aqui em Object, no Vector. E agora, este objeto pode ser este Empty. E este Empty agora vai aumentar um bocadinho, eu posso aumentá-lo aqui, por exemplo, e agora os fogos são todos diferentes. Porquê? Porque se eu mexer este objeto, agora os fogos são todos diferentes, mas é o mesmo material. Compreendem? E até posso juntar este, e ao juntar este, o material vai juntar-se, então posso ter um fogo bem composto. Posso pegar neste e posso ter um fogo bem composto como eu quiser, ok? É claro que agora não está a funcionar bem, porquê? Porque o mapping está diferente, agora teria de afinar de outra maneira, se calhar tinha de pôr outro tipo de scale. Se calhar não está a funcionar porque agora o location é diferente, então se calhar tenho que rodar isto. Deixa-me ver se assim já funciona. Não. Então se calhar é assim. Agora tinha que o rodar. Tenho que rodar este... Ou seja, o que está a acontecer é que a textura, em vez de estar a correr assim, está a correr assim, está a correr perpendicular ao plano. Ao correr perpendicular ao plano, só estamos a ver uma secção do noise. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que rodar este objeto assim, para poder ver isto. Portanto, vamos aqui e faço 90 graus. Ok, é só isto que eu preciso. E agora, se eu mover,
posso mover onde eu quiser. Este aqui posso colocá-lo aqui mais abaixo. Posso até fazer scale, ou posso fazer scale vertical, Ctrl Z. Posso fazer uma rotação, ou então posso ir a Edit Mode. Posso, por exemplo, vou fazer uma coisa diferente, que é, vou apagar tudo e vou fazer Shift A. Vou fazer aqui um cilindro. Esse cilindro não tem caps, ou seja, não tem parte de cima nem parte de baixo, e vou aplicar-lhe o material. Ok? E este material agora pode ir para este sítio aqui, e posso ter outro material igual, portanto Shift D, S, Shift Z, e posso ter círculos e círculos de fogo animados e tudo mais. Percebem ou compreendem aqui a vantagem de podermos compreender como é que funciona o shading? Tenham em conta que tudo o que nós estamos a fazer aqui não vai sair para o Blender. Perdão, não vai sair do Blender. Não vai sair para o Unity, nem para o Maya, nem outros programas. Portanto, o que fazemos aqui é o que está aqui. Não dá para colocar noutro sítio. Porquê? Porque é o shading aplicado apenas ao programa do render que estamos a utilizar. No Unity teríamos de recriar esta filosofia toda, mas basta conhecer o Shader Editor do Unity, que podem transpor o que aprendem aqui, podem transpor depois no outro lado. Compreendem todos o que está aqui a acontecer, o que estamos a fazer, o que estivemos a falar? Se não tiverem dúvidas, eu vou dar por terminado o webinar, porque já estamos aqui a passar um bocadinho do tempo. O Filipe diz que sim. Sim, ótimo. Pronto, espero que isto vos dê ideias para tentarem brincar com qualquer coisa ou perceberem como é que o programa funciona. Mesmo que sejam apenas de game art e queiram fazer apenas coisas 2D, saibam que o shading é importantíssimo para podermos fazer texturização e tudo mais, e assim vocês tornam-se uma mais-valia numa empresa, num estúdio de videojogos ou o que for, está bem? Portanto, dá muito jeito a aprender estas coisas. Pronto, se não há dúvidas, eu vou dar por terminado o webinar. Sim, esta desconstrução foi esclarecedora. Ótimo, obrigado, Tiago. Pronto, desejo a todos então o resto de boa semana e muito obrigado a todos. Ótima aula, obrigado Filipe. Obrigado a todos.